Boa noite, Celinha sem som. Liguei o microfone. Boa noite, minha querida. Boa noite, querida, como está? Boa noite, pessoal. Boa noite a todos. Hoje estamos com muitos eventos acontecendo, mas temos umas pessoas muito lindas aqui conosco. A Francisle, fidelíssima, Alberto, Jéssica, Kátia, Laura, Divani, amada, Ana Paula, maravilhosa, Rosilene, Daiane, Regina Stefano, nossa supervisora, Andréia, Sandra Zanella, Teca Moura, Viviane Medeiros, Georgette Lopes. Muito boa noite. É uma honra estar aqui novamente. E vamos iniciar hoje o nosso trabalho, né, Samantha? Sim, sim. Falando de uma questão bastante complexa e até atualmente assim digna de um simpósio, de uma mesa redonda, que é a questão dos limites, né, Samantha? Sim, sim. E tão necessário, né? É Sim. necessário porque é o limite de até que ponto tá tudo certo, até que ponto eu tenho que melhorar. E esse momento, principalmente, né, depois que a gente está uma pandemia pós, né? E a gente realmente é um assunto muito necessário nesse momento. Sim. A gente tem percebido, né, Samantha, que muitas questões estão acontecendo, né, nesses tempos inéditos, que, aliás, me lembra até o tema do segundo workshop de ludicidade, que acontecerá nos dias 18 e 19, que vai tratar dessa ludicidade na vida e na educação em tempos inéditos. Esses tempos que estamos vivendo, cada vez mais temos sentido questões de alta relevância, intolerância verbal, meninos que não estão obedecendo, pais que estão com muita dificuldade, escolas onde tem professores muitas vezes muito cansados devido às intercorrências do dia a dia, devido aos relacionamentos que acontecem ali dentro. Então, nós vamos compartilhar, né, Samantha? Sim, sim. Os nossos slides. Hoje já é o nosso quarto encontro, Samantha, que coisa boa! E o nosso convidado especial, a participação especial, quer dizer, do Renato Casagrande, que ainda não chegou. Eu não Não. sei se ele se perdeu, mas ele ficou de vir, então vamos aguardando. Então, já aconteceram nessa 3 encontros, Sim. e o que nós queremos firmar mesmo é que hoje a educação parental ela está no topo das discussões no contexto escolar, onde se pensa uma família que tem estilos e apresenta determinados estilos. Esses estilos estão relacionados à maneira, né, Samantha? Sim. Que a educação é vista nesse espaço de aprendizagem, mas também a maneira que os pais lidam com seus filhos. Então, esse tema estará conosco até dezembro, e depois já fiquem no aguardo das novidades para 2023. Nossa, gente, está voando! Então, hoje o tema é lindo: segredos da construção de limites. Na verdade, será que existe algum segredo? Eu, particularmente, não gosto da palavra dicas. Vou dar Não. dicas. Não, dicas não funcionam. Funciona um pensamento crítico, reflexivo, com bastante respeito, com bastante carinho a esse dia a dia da escola, dos familiares e de todos os envolvidos no processo de construção desse ser humano, né, que está em nossas mãos. Então, vamos lá, Sá.
A educação parental, segredos da construção de limites. É o que você falou, né, Celinha? Que segredo? Será que tem segredo mesmo? Será que a gente não está abrindo os olhos para tudo isso que está acontecendo? Não está faltando da gente olhar para o lado, não está faltando da gente olhar para o outro, conhecer o outro, para a gente construir o limite dentro dessa temática. Eu venho assim, essa imagem me tocou muito quando eu vi, até falei com a Celinha, né? Que a gente fala muito, eu como mãe, a gente já tem esse hábito de falar, mas e o exemplo, né? Cadê o exemplo? Será que tudo que eu estou falando, eu estou fazendo? Será que é isso que meu filho está vendo? Essa minha postura dentro dessas palavras? Será que meu comportamento, minha postura está dentro de tudo que eu estou falando? Então, me fez refletir muito essa imagem no meu exemplo, na minha vida como mãe. Qual que é o meu limite também para eu até chegar, né, a cobrança, a exercer esse limite para ser o exemplo do meu filho. Não a palavra convence, mas o exemplo arrasta. Que coisa linda. Essa imagem, olha esse toquinho, essa coisa linda, igualzinho a mami. Que lindo, que lindo. E hoje em dia, Samantha, o mundo anda lotado de palavras. Lotado de palavras. Inclusive de palavras não tão afetuosas, de palavras até agressivas, a gente vê nas redes sociais. Às vezes a pessoa posta uma coisa com tanta boa vontade, com tanto carinho, e é taxada, é malhada. Então, sem limites também, né, Samantha? As palavras estão soltas e não há limites mais, porque a minha palavra também pode convencer o outro, mas também pode derrubar alguém. Então, o valor da palavra é importante, mas o exemplo, eu acho que é bem isso, né, Sá? Mas quanto nós temos condições de dar exemplos que sejam viáveis, que sejam verdadeiros e que sejam fortalecedores do caráter, da dignidade, da honra dessa criança, né? Aí a gente começa com o texto da Ellen. Poucos pais compreendem que seus filhos são o que o seu exemplo e disciplina os fizeram, e que são responsáveis pelo caráter que eles adquirem. Sim. É certo, Samantha, a gente não pode nunca se culpar por algo que aconteceu no meio do caminho. Nós, como pais, sim, temos deveres e um compromisso eterno com os nossos filhos, né, Sá? Sim, sim. Mas, no meio do caminho, por outras interações, por outras convivências, nem sempre os filhos seguem essa linha, esse tratamento, esse cuidado que os pais sempre demonstram, né? A maioria dos pais sempre demonstram. Então, sim, o caráter, eles são até responsáveis pelo caráter, mas os pais não são responsáveis pela deformação do caráter. Ele forma para o caráter, mas no meio do caminho há desvios, e esses desvios nem sempre não são culpa. Nós não estamos buscando culpados, estamos procurando de maneira muito amorosa, muito assertiva, um momento assim de reflexão, mesmo porque está começando as férias. Esse momento de reflexão é quanto eu tenho descuidado, o que eu posso fazer como professora, porque meu filho não para e não larga esse celular bendito, porque tem dia que eu deixo, tem dia que eu não deixo, nessa. Então,
um pai não é responsável. Eu concordo e discordo de Ellen ao mesmo tempo, porque ele não é responsável 100% por essa formação de caráter, porque há desvios de caráter, há perturbações, há muitas coisas que incidem na vida desse menino. Então, é possível, é passível de mudança, né? Então, vamos pensando. Samanta, e aí, o que ele... Oh, eu acho que em tudo que você falou, Celinha, a gente tem que pensar muito desse tema, que eu acho que é o tema mais delicado desse nosso percurso, porque faz parte do respeito ao outro, esse Sim. limite, né? Em todas as situações, como professor, como família, né? O limite da relação família-escola, que é tão importante a gente pensar nesse contexto, a minha relação com meu professor também, né? Meu colega de trabalho. Então, esse limite, a gente está aqui plantando uma sementinha, aprendendo junto, até na nossa relação, né, Celinha? Somos Sim. duas pessoas completamente diferentes uma da outra e temos o nosso limite, uma conhecendo a outra. Isso é tão lindo. Hoje eu até falei para a Celinha como eu estou aprendendo nesse percurso da gente nos conhecer, né? Para chegar, pensar nesse tema, limite. Então, é isso que a gente está aqui propondo. Então, vamos lá, o próximo slide. Quem que está no slide? Acho que é nossa. Mas está com delay. Tá. Nós trouxemos um pouquinho a questão de conceituação, só para Sim. delimitar o limite. E a gente tem um limite aqui também, viu, gente? Então, o que são limites, né? Uma linha real ou imaginária, né? Que delimita ou separa um território do outro. Vamos pensar numa fronteira. Então, o que seria limite para você? Sim, na realidade, eu vejo limite como um contorno. Um contorno. É um espaço em que eu não invada o do outro, que eu não fira o outro e que eu, agindo, eu não atrapalhe a vida de ninguém, eu não derrube ninguém. Isso é limite para mim, é o meu contorno de atuação, de vida. É um contorno, é uma linha imaginária mesmo para mim, que me limita e que me deixa sempre em cuidado com o outro. É como se fosse um contorno, uma linha realmente imaginária, é uma fronteira. Que exatamente, né, Samanta, vai dizer, olha, isto pode, isto não pode. Mas o mais importante, gente, é que não é pode, não pode, é possível, não é possível, pelo simples fato de eu estar de mau humor. Não. É possível, sim, não é possível, não. Por isso, 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 isso. Isso eu acho que é o grande primeiro segredo. É sempre explicar o porquê, por que não pode gritar no cinema, por que não pode brigar com o amiguinho, por quê? Quais são as consequências desse ato, né? Então, o limite é bem isso, essa linha imaginária, essa fronteira, esse contorno que diz, olha, até aqui sim, agora daqui para frente não mais. Essa imagem está linda, né, Samanta? Linda, 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 linda. Bem, como que nós aprendemos? Né? Existem diversas formas, linhas, correntes, concepções. E a gente reuniu as 3 falas principais. Como que nós aprendemos? Nós aprendemos imitando os pares, imitando nossos pais, imitando o nosso professor, o nosso amiguinho. Nós aprendemos por meio das regras. Chegar no horário, comer todo o lanche, fazer a higiene corporal, dormir no horário certo, são regras. Sim.
que, na verdade, as regras, elas compõem os limites são feitos de regras, né? Sim. E, fundamentalmente, aprendemos por interação, pelo meio. Isso é Vygotsky, né, gente? Por isso que um caráter deformado, não é culpa dos pais. Pode até ser em algum momento, mas as companhias, o meio que essa criança está vivendo, sim, pode deformar um caráter, pode desviar um comportamento. Então, nós, seres humanos, aprendemos dessas 3 formas. Os neurocientistas dizem que nesse processo de imitação são os neurônios espelho, que eu faço o mesmo gesto do outro, enfim. Então, eu sempre imito as pessoas e nesse processo nós aprendemos. Por isso é importante que na família, Samanta, não tenha grito, berro, xingo, agressões, palavrões, enfim, que haja uma harmonia, porque este ambiente influenciará no aprendizado dessa criança, inclusive sobre as regras e sobre a forma que ela interage. Sim. Por isso que a escola, Samanta, reúne a família A, B, C, D, E. É por isso que precisamos olhar para os estilos parentais, porque cada um tem um modo de ser, de agir, de conviver com sua família. E aí temos os problemas. Alguns viram agressões verbais, outros violência simbólica, outros meninos vão para fora, outra mãe reclama porque o menino bateu no filho dela, e assim por diante. Você sente isso, Sá? Sinto. Eu sinto também esse descontrole das famílias, né? Você disse muito bem nesse gritar, né? Isso a gente até lê em grandes estudos que o gritar para o cérebro ele age como algo vai acontecer, né? Uma atenção que a gente tem que ter. E isso libera vários hormônios dentro do cérebro, que isso diminui essa criança na parte do cérebro dela que ela faz parte dela estar atenta, tem que estar atenta por causa daquele grito, ela não vai aprender. Ela não aprende. Então, essa falta de paciência que realmente as famílias estão hoje, falta de tempo, essa família também tem que pensar no limite do seu trabalho, do limite de não dar atenção, do limite de que hora eu vou trabalhar para ficar com meu filho, porque Sim. Isso também faz parte dessa construção para você fazer essa cobrança do limite para o seu filho. Exatamente. É isso. Eu creio que o que a gente precisa compreender, Samanta, é um pouco de como se dá esse desenvolvimento da criança para chegar na fase adulta, né? E como que a criança, hoje não teremos assim o tempo suficiente para discutir cada um, né, Samanta? Mas tudo que acontece, a questão do grito, da briga, do hoje pode, amanhã não pode, e dessa relação, às vezes, tão desgastada ou desgastante, ela acontece sempre por um motivo. O segundo grande segredo existe 3 formas de aprendizado: interação, imitação e regras. Sim. Se a criança imita gestos horríveis, se a criança não obedece às regras, e se a criança, com certeza, a interação dela vai ser horrorosa. Sim. Mas por que isso acontece? Porque nós vamos buscar quem? O grande mestre Piaget. Piaget nos diz, ele fez estudos maravilhosos com jogos para explicar como que a criança compreende a regra. E a regra é exatamente o alicerce do limite. Então, ele traz esses 3 importantes fases de desenvolvimento da criança. Gente,
Anomia, ausência total de regras. Celinha, Samanta, até que idade? A anomia, ele fez esse experimento com jogos. Então, a criança não seguia regras do jogo. Então, a ausência de regras, todo berçário, todas as crianças pequenas, elas não seguem regras. Como que elas, o que elas fazem? Elas só imitam. Não existe dentro dela o conceito de regra. Então, é uma fase da anomia, sem regras, ausência total de regras. Depois ela evolui, lá para os 3 anos, mais ou menos, para a heteronomia. A heteronomia é um respeito, ela já sabe das regras, mas não está no interior dela. Ela respeita o outro, respeita a regra, mas é um respeito unilateral. Ou ela respeita a ordem do pai por medo, ou ela respeita um amiguinho para não perder o amor dele, mas no jogo ela só quer ganhar. Ela ainda não entendeu que o jogo tem uma regra. Piaget analisou o jogo, mas tem o jogo da vida. E aí sim o processo segue nessa para a autonomia. É quando a criança aprende a cooperar, a agir em conjunto. E aí ela passa a acreditar que as regras existem, mas que ela também pode alterar a regra de um jogo, a regra de uma conversa, a regra de uma atitude desenvolvida em sala de aula ou junto com a família. Então, ela aceita o grupo, aceita a regra e percebe que nem toda regra é imutável. Então, veja, essa autonomia, gente, vai acontecer lá para os 7 anos de idade, mais ou menos, 8 anos. Quando a criança entende a regra, entende o porquê da regra. Antes disso, não. Na heteronomia, ela atende a regra e você fala 1000 vezes e ela não faz. Acho que até tem uma pergunta aqui. Eu acho que até em cima disso, né, a importância da gente conhecer o marco do desenvolvimento, quanto o educador, a família, conhecer o que eu posso cobrar dessa criança nesse período. Como eu posso estabelecer o limite dessa criança nesse período? Porque, de repente, a gente está em desacordo com a idade da criança e estabelecer alguns limites que não competem àquela idade. Sim. Então, a gente tem que pensar e conhecer também esse marco do desenvolvimento para entender as ações que a família tem que tomar, quanto o educador tem que tomar para essa criança, né? Sim. Ter esse limite. Porque a gente fala, por isso da importância da gente conhecer que estilo de família somos. É aqui que estilos de família estamos colocados. Que estilo de família, análise tem que ser muito profunda da família. Sim. Eu falo muito isso, a gente tem que se analisar, porque a gente o espelho da criança e que estilos nós estamos. Então, nós estamos aqui refletindo um limite, né? Mas pensando num que estilo. Oi! Pegou tudo. Demorei, mas eu cheguei. Por que é importante estabelecer limite, meu amor? Olha, hein? Olha, que bacana, Samanta, que bacana, Célia. Eu estou aqui aprendendo, gente, deixa eu aprender. A gente vai te dar limite, hein? Aqui a gente está no limite. Você sabe que eu estava num outro evento agora, me deu um limite de tempo, eu fico louco os limites. Mas se tem limites, é porque tem fronteiras. E se tem fronteiras, é interessante a gente discutir isso, né? Porque, Samanta, eu comentei na última vez que participei
e eu queria até puxar esse assunto com vocês, já sobre limites, da escola, do momento da educação. Por que eu estou falando isso? Porque eu estou, num momento, estudando, e vou provocar vocês, algumas pesquisas que estão saindo em outros países sobre a comparação da nova pedagogia e da pedagogia tradicional. Está sendo discutido isso na França, na Finlândia, nos Estados Unidos, muitas críticas com relação à escola que não está mais dando limites para as crianças. Então, quando nós passamos até a escola da inclusão, e que é fundamental, nós talvez nos perdemos um pouquinho, e eu acho que é isso que é importante nós discutirmos, sobre a questão dos limites a serem estabelecidos e dos limites a serem transpostos. Eu vou me inspirar no Yves de Lattaille, naquelas 3 fronteiras, que é fantástico, que é uma obra que é atemporal, que ele fala da fronteira dos limites. Então, ele fala do estabelecer limites, do transpor limites e respeitar limites. A escola que eu contei para vocês, a história do meu pai e da minha mãe, era uma escola que não respeitava as fronteiras dos limites nossos da intimidade, né? O professor que fazia uma piadinha com a gente de mau gosto, sabe, que entrava na nossa intimidade, a questão das crianças que tinham dificuldades de entender e de aprender, que eram humilhadas pelos professores, pelos adultos, né? Por quê? Porque a invasão de privacidade na escola era quase que permitida, né? Os professores tinham um poder quase que absoluto de não respeitar essas fronteiras que o Yves de Lattaille fala muito bem, as fronteiras da intimidade. Em nome disso, os adultos se julgavam com poderes para entrar na intimidade de uma criança, e quando você começa a estudar, a entender, né, eu não sou um especialista neste tema, eu sou um palpiteiro e sou um educador, e sou um interessado em discutir, por isso que eu estou aqui sempre dando meus pitacos, mas eu quero dizer que quando nós invadimos essas fronteiras da intimidade, em nome da transposição de limites, nós muitas vezes prejudicamos a criança, porque ao nós não respeitarmos muitas vezes os limites, as fronteiras, isso eu não quero contar, eu já não estou muito bem, isso faz parte da minha intimidade, e os professores acabavam abrindo essas fronteiras, abrindo esses espaços que eram nossos, que eram reservados para nós, em nome da transposição de limites. Nós, muitas e muitas vezes, nessa nova educação, acabamos por, em função desse respeito a essas fronteiras, também esquecendo que nós temos que estabelecer os limites para que as crianças saibam a questão do proibido, do permitido, do devo, não devo, do posso e não posso, porque a pedagogia tradicional que não respeitava isso acabou sendo substituída pela pedagogia moderna, que muitas e muitas vezes ela, ao querer chegar e atrair o aluno a qualquer custo, infantiliza a relação, faz com que o aluno não vá mais buscar. Eu vou dar o exemplo do PowerPoint, né? O PowerPoint foi um atalho fantástico e que durante muito tempo reinou nas universidades, nas escolas, e que os alunos, fantástico, eu quero dizer o seguinte, porque ele facilitou a vida da gente, facilitou a nossa, facilitou a vida do aluno, e acabou, na verdade, levando muitos alunos ao atalho. Por que eu vou ler? Para que eu vou ler? Para que eu vou me esforçar? Por que eu vou transpor um limite que é difícil, né? Se eu tenho um caminho mais simples, mais fácil. Então, eu acho que a pedagogia nova, que é fundamental e fenomenal no sentido de que ela vai incluir, ela vai entender as diferenças, ela vai trazer, vai abrir espaço para que todos sejam incluídos. Nós talvez estejamos um pouco perdidos como educadores em querer deixar as coisas mais simples, mais fáceis, mais acessíveis, e aí a criança tende talvez a se acomodar,
principalmente do 6º ao 9º ano de ensino fundamental, que a gente perde um pouco a curiosidade e não consegue transformar a curiosidade em interesse. Então, eu trago todas essas questões aqui para você, porque eu sou apenas, como eu falei, um palpiteiro, para a gente discutir um pouquinho essas questões da nova educação e dos limites que nós não estamos sabendo estabelecer mais. O pai não sabe mais quando dizer não e quando dizer sim, o professor também, a gente sente-se inseguro, tem medo, e eu não tenho filho. Então, por muito tempo, eu fui assim, de análise de fora, como professor, como educador, né, um crítico aos pais, até ter um cachorrinho. E aí eu comecei a entender como é difícil eu estabelecer limites para o meu cachorrinho. Né? Como a gente, porque nós estamos numa fase de querer agradar, de querer, na verdade, a todo custo querer agradar. Todo mundo quer buscar aplauso, quer buscar, na verdade, feedbacks positivos. E nesse momento que eu queria conversar com vocês, duas grandes educadoras aí, para me auxiliar nessa questão, como estabelecer limites, né? Você está aqui na tela, sabe por que é importante estabelecer limites, mas como que a gente estabelece limites no mundo em que parece que quando você estabelece limites, você é antidemocrático. E ser antidemocrático hoje, em todos os aspectos, é uma condenação, porque a gente já associa a democracia como regime de governo, então, qualquer situação que um pai é antidemocrático, um professor é antidemocrático, pega muito mal. E aí a questão, estabelecer limites é antidemocrático, é fora de moda, a gente consegue fazer isso, não consegue? Eu gostaria de conversar um pouquinho com vocês, jogar isso aqui para a gente poder jogar, continuar a discussão. Mas eu atrapalhei totalmente, porque a Célia me colocou na sala, no meio da conversa de vocês. Jamais. Você só brilhantou mais aqui nosso assunto. Eu creio, Renato, que o que você está dizendo não adianta mesmo a gente comparar na maneira, por exemplo, que eu fui educada, isso nem compete a mim trazer isso à tona. Papai olhava e eu sabia, isso passou, porque o mundo está diferente, porque nesse momento que a gente está vivendo, de tantas redes sociais, mídias, de meninos que saem de madrugada, pais que não colocam limites, como você falou tão bem, eu creio que assim é pensar um pouquinho em o que falta, como que esse menino, como nós podemos estabelecer esses limites sem nos tornarmos antidemocráticos, mas como a própria sociedade exige. Não existe um só lugar na face da Terra que a gente vá, frequente. Você chega no restaurante, você tem um limite ali. Você tem um tempo, você tem, às vezes, fila de espera, você entra no banco, todas essas regras sociais, regras da natureza. Não posso poluir o mar, não posso jogar uma latinha no meio de um jardim. São as regras sociais, as regras da natureza, as regras da convivência humana, que são os alicerces do limite. Então, eu considero que assim, a escola moderna, tal escola nova, começa lá na década de 70, ela se perdeu, sim, naquele momento em que tudo pode, porque Piaget diz, mas o que acontece, que eu sinto, Rê, é que existe, muitas vezes, um confronto, Rê. Viu, mas só uma coisinha, Célia, eu lembrar que Piaget falou do desequilíbrio. Eu acho que quando eu não estabeleço limites, eu não gero desequilíbrio. Eu acho que, ao estabelecer limites e a transpor limites, eu faço com que haja um desequilíbrio naquela relação que é importante para o crescimento da criança. Então, eu quero trazer Piaget agora para dizer da necessidade do professor estabelecer esses desequilíbrios. E os limites, eles geram esses desequilíbrios. Por isso que é importante a gente trazer isso à tona também. Eu acho... É grande importância do limite em muitos aspectos. Eu, como família, que eu estou muito acostumada e trabalho muito com crianças com transtorno de aprendizagem e transtorno do neurodesenvolvimento, que é o transtorno de déficit de atenção, sem o limite, essa criança não vive, ela não aprende. Ela precisa estabelecer
É isso que você falou. Ela nem no 8, nem 80, ela tem que estar lá no meio, ela tem que estar na disciplina para ela conseguir absorver tudo que ela tem que absorver da sua vivência, quanto social, quanto acadêmica. Porque social, uma criança hiperativa, social, essa criança que está a 1000 por hora, ela não consegue estar na sociedade. Então, ela precisa ter o limite dela, o limite interno dela. Como que ela vai ter isso? Ela vai ter que aprender dentro de casa esse limite. Eu, em casa, temos regras, limites juntos. Por quê? Para ter uma vida saudável. A partir do momento que eu estabeleço limites para meus filhos, eu estou dando uma vida saudável para eles, viver numa comunidade, viver no acadêmico. Então, as mães, os pais têm que parar de. O não faz parte. A gente tem mais não nas nossas vidas do que o sim. A gente já acorda com não. Então, a gente tem que estabelecer limite para essas crianças, tem que estabelecer limite na área comportamental, na área social, em todas as áreas, que isso significa amor. O amor não é dizer sim para tudo. Samantha, deixa eu só complementar, eu estava procurando um livro aqui, que é do Paul Será Todd. que é do Latai? Não, do Paul Todd, que ele fez, que ele fez uma pesquisa publicada pelo New York Times sobre os jovens dessa geração da nova educação, dessa geração Y, porque nós estamos com a geração Y que já está no mercado de trabalho. Nós temos a geração Y já foi educada já numa pedagogia nova e portanto, já com muito menos limite que eu sou da geração X, ou que é a geração anterior, tem a Baby Boomer, essas gerações que os Estados Unidos separa, tem até a geração Covid agora. Eu sou geração a geração C, que era da conectividade, agora é a geração Covid. Mas o Paul Todd faz uma coisa muito interessante que vai ao encontro que nós estamos falando. Ele diz o seguinte, fizeram uma pesquisa para identificar como que esses jovens que foram educados na nova pedagogia estão saindo do mercado de trabalho, porque a gente falava, nós estávamos antigamente, a gente ficava, como vão sair? Hoje a gente já tem resultado, porque eles já estão com 30, 40 anos. E a grande maioria não está satisfeita, falando dos Estados Unidos, não está realizada, não consegue atingir seus objetivos, é dependente muito dos seus pais ainda. E aí ele coloca, ele usa um termo que eu adorei, que ele chama lacuna da diversidade. Ele diz o seguinte, que para o sucesso, as crianças precisam passar por uma lacuna da diversidade. E ele diz o seguinte, que crianças que têm muita diversidade na vida têm pouca chance de sucesso, porque são tantas adversidades que acontecem muitas em crianças aqui no Brasil, que a gente conhece, em escolas que não tem estrutura, que tem uma família totalmente sem condições, às vezes, de dar uma boa educação, chega na escola, aquela escola sem condições. Resumindo, essa criança tende a ter pouco sucesso. É uma coisa. E ele fala que as crianças que têm pouca diversidade também têm pouca chance de sucesso, que é a questão dos limites. Aquela criança que o pai não impõe uma certa diversidade na vida, tende a não desenvolver certas competências que a gente chama hoje das socioemocionais, resiliência, capacidade de se frustrar, e que quando chega na vida adulta são crianças, na verdade, frágeis demais para lidar com o mundo que é duro demais. Porque se nossos pais nos ensinaram a lidar com o mundo que eles achavam que ia ser mais fácil do que é hoje, porque, afinal de contas, nós temos um mundo muito mais complexo do que nossos pais imaginavam. Vocês imaginem que nós formamos crianças para o mundo formamos crianças ensinando a lidar com menos adversidade para um mundo que está cheio de adversidade. Então, a conclusão da pesquisa é o seguinte: quem está chegando ao sucesso hoje é que tem um nível de adversidade na vida interessante, um equilíbrio da adversidade, e que nós temos que criar adversidade, porque hoje não tem adversidade. Tudo as crianças podem, elas vão para a escola, o professor leva. Tudo é possível. E quando tudo é possível, nós temos que lembrar que nem tudo convém. E aí o papel do adulto numa relação assimétrica com essa criança, com esse jovem, é de dizer, isso não convém, isso não vou permitir. Sim. Por exemplo, que mal há em se tatuar? Não há nenhum
se a criança, se o jovem já tiver discernimento quais são os problemas futuros a se tratar. Agora, para uma criança de 14 anos, sim, o pai tem que dizer, não, você não está na idade, porque quando você se arrepender de mais tarde, você poderá me culpar porque eu dei liberdade demais para você. E liberdade demais para você hoje é responsabilidade a mais amanhã. E você não tem ainda discernimento. Eu que sou adulto da relação. Eu é que tenho que dizer, hoje eu não posso dar essa liberdade. Porque você ainda... A tatuagem, ela poderá trazer consequências para o futuro, que você vai ter que ter um nível de discernimento. Você precisa, então, ter 18, 19, 20 anos para tomar essa decisão na sua vida. Hoje eu não posso permitir, meu filho. Minha filha querida, com todo o amor, essa liberdade eu não posso te dar, porque é uma carga a mais de responsabilidade que você poderá me cobrar amanhã. Não é à toa que quando os alunos terminam a provinha, a prova do ENAD, quando é perguntado para eles como que foi a educação, tem uma pergunta, poderia ser exigido de você, foi exigido de você a mais do que você deveria, a menos ou na medida? E a grande maioria coloca que foi exigido a menos do que poderia exigir deles. Mas quando perguntar para a criança lá, ela vai dizer, não, está no limite. Quando o meu personal na academia vai lá e exige, eu quero, na verdade, no meu íntimo, eu quero que ele diga, ele põe um peso menor, eu quero que ele me deixe menos tempo na esteira, porque eu adoraria entrar numa academia e colocar o personal na esteira no meu lugar e ele correr na esteira. E no final os benefícios viessem para mim. Mas não é assim. Eu pago um personal para subir na esteira e eu tenho que correr. Porque, na verdade, para eu perder o peso e gastar calorias, eu preciso me esforçar. E o personal é aquele competidor. Não tem personal que faz você perder o peso porque ele sobe na esteira. É você que tem que fazer isso. Então, é isso que eu queria dizer. E, às vezes, o pai sobe na esteira no lugar do filho. E o filho vai ficar, na verdade, fofinho, vai ficar fofinha, porque, na verdade, ele não aprendeu a fazer o exercício e gastar suas calorias, e o pai gasta por ele. Tem pais que adorariam fazer até isso por ele. E Samitiba escreveu uma vez sobre a mochila escolar. Os pais que carregam a mochila escolar para os seus filhos até lá no portão da escola. O nosso querido, né? Hoje, Luz e Samitiba. O que você trouxe é fantástico. Você acabou de falar tudo relacionado a um estilo permissivo da educação parental. Pais que permitem, pais que deixam os meninos sair sem perceber com quem, sem botar, pode ir, ficar quanto quiser, pode dormir na casa do amigo, pode voltar, pode ir, pode tudo. Chega um momento que você vai puxar a rédea, não dá mais. E também você falou desse pai que dá excesso de amor, que protege demais, né, Samanta? Sim. Que adula e que cria crianças altamente vulneráveis, essa vulnerabilidade, que não pode ter estresse. Então, isso tudo que nós estamos falando, Rê, vem ao encontro dos 4 estilos parentais. Pais que cobram demais e não dão, é porque eu quero, são os pais autoritários. Pais permissivos, pode tudo, meu filho querido, meu amorzinho. É o rei, cria o imperador lá, a síndrome do imperador, porque deixa fazer tudo o que quer. O menino é o santo dentro de casa, tá em primeiro lugar, é só ele que ele controla a televisão, ele controla o celular, ele controla tudo, ele manda na família, é o rei da cocada. Então, todos esses estilos, Rei, chegam lá na escola. E aí, dependendo da escola, a escola tem um estilo autoritário, por exemplo, entra em choque com a família. Ou a escola tem um estilo participativo, quer que o pai esteja, quer fazer junto, mas o pai é autoritário, diz, não, quem manda na minha casa sou eu e ele tem que ser assim. Então, eu creio que por trás das pesquisas, dos trabalhos, dos livros maravilhosos, tem uma vida real também, sabe? Essa vida real é assim, que estilo parental você tem dentro da sua sala de aula? Porque esse modelo de família é que vai trazer esse menino para conviver com mais 25, com mais 24. E aí o professor fica completamente desnorteado. Eu creio que tem pais
que parecem superprotetores, que amparam, que colocam aparas para o menino não sofrer. Então, no primeiro incômodo, no primeiro contato que ele tenha e que não faça bem para ele, aquele menino morre, surta e o pai junto. Então, isso tudo, Rê, é muito importante que a escola, eu penso, ajude os pais a estabelecerem limites, a mostrar a importância, a revisitar a questão das regras, a entender processos da anomia, da heteronomia. Você citou o Latai, eu sou apaixonada, sempre trabalho, quando faço assessoria nas escolas, com esse livro que ele organizou em disciplina escolar. Tem o Júlio Groppaquino, tem o Latai, tem Arendt, tem vários autores, e eles discutem a questão da indisciplina, que para Piaget é ausência de regras, de respeito às regras, a indisciplina. Veja, então a gente tem as regras, o não respeito às regras é que gera a indisciplina e que extrapola o limite, como você trouxe. Então, eu acho que esse assunto, hoje, ele é a pauta do dia, poderia virar um congresso. Viu, Célia? Eu tenho uma frase do filósofo Alain que diz o seguinte: ó, essa velha história da taça amarga com bordas açucaradas parece-me ridícula. Preferiria tornar amargas as bordas de uma taça que contivesse no seu fundo mel. Então, o que significa? Essa velha história da taça amarga, com bordas açucaradas, a gente enfeita as bordas. A vida adulta pode ser amarga, porque lá no fundo a criança vai encontrar mel ou amargor. Se você açucarar demais as bordas hoje, no futuro a criança poderá encontrar lá no fundo, em vez de mel, o fel. E ele diz assim, ó, preferiria tornar amargas as bordas agora, mas que lá na frente eu encontrasse o mel. Então, muitas vezes os pais estão açucarando, e os professores açucarando as bordas, mas nós não conseguiremos açucarar toda a taça. Então, a gente vai açucarando as bordas, mas lá no fundo, o que ele vai encontrar? Então, ele diz, é melhor nós amargarmos um pouco as bordas para que lá na frente a gente encontre o mel. Então, isso aí é interessante porque ele traz essa reflexão sobre um pouquinho ser, eu não digo de amargar, porque isso é uma metáfora, né, do amargar, mas de a gente saber puxar no momento que tem que ser puxado para não comprometer o futuro dessas crianças com um pouquinho mais de fel lá na frente. Eu posso te garantir, o Samantha e Rê, que estabelecer limites hoje, todo mundo sabe porque que é importante, por causa da convivência, por causa da humanidade, por causa da formação, inclusive de caráter. Mas Samantha, como mãe, que tem 2 filhos, né, Samantha? Você viu a imagem anterior? Olha só, quando você estabelece um limite, né, Renato, feito com combinados, mostrando, como você diz também, a consequência da importância dessa regra, parece que dá uma normalizada. Mas eu já vi pais, Samantha, no mercado, menino querendo comprar, se encantou com uma bexiga, gente. E tem aqueles surtos de birra, porque a birra também faz parte. A birra não pode ser condenada, é um processo de aprendizagem também, desde o berço, né, gente? A criança chora para sanar já pelo instinto, mas ela sabe que a figura materna ou paterna vai dar chupeta, vai pegar no colo. Então, é desde a barriga da mãe que se estabelece limites, né? Então, os pais estão precisando... Eu sinto isso, não sei se eu estou... Não todos, mas uma boa parte não sabe como fazer tudo isso, gente. Não sabe como agir. A Samantha tem 2 filhos, Samantha. Como que você consegue estabelecer limites? Eu sou meia a víbora e a mãe chata do grupo, sabe? Porque eu estabeleço o limite e vivo no limite. Tá.
Eu tenho meus horários, eu tenho o meu limite de celular à noite. Chegou tal hora, eu vou desligar meu celular, meu filho vai desligar, todos vão desligar o celular e vamos viver sem celular. Porque todos os meninos de 14 anos jogam até 3 horas da manhã videogame, porque o meu filho de 14 anos vai jogar até 3 horas da manhã. Não combina, não condiz com as regras e limites que eu coloco em casa. E eu também, a certos momentos que a mãe vai fazer alguma coisa. Só que isso tem que estar estabelecido, estar dentro das regras dos estilos parentais. Por isso que eu falo, volto a dizer, a reflexão de que estilo você está levando a sua família, e dentro desse estilo, reflita se isso faz parte, se isso vai contribuir para esse crescimento dessa criança. Então, eu vejo que a sociedade está com muito modismo, de tudo pode, de tudo tem que fazer, porque uma criança de 2, 3 anos está com o celular na mão, porque o vizinho também tem. Então, eu sou errada, porque eu não dou o celular para minha filha antes dos 2 anos. Ué, mas todo mundo tá, por que que seu filho não tá? Sim. Então, a partir do momento que todo mundo está nesse modismo de estar achando o que os outros vão dizer, aí é onde tudo dá errado. Mas você sabe, Samanta, que eu vejo uma coisa Pode diferente ser da... comodismo, hein, também. É, Comodismo também, Mas né, eu acho Rê? que tem uma outra questão. Nós, nessa, talvez, se contrapondo ao modelo tradicional de educação, eu vejo que muita gente hoje considera às vezes, a infância como um fim em si mesmo, a adolescência como um fim em si mesmo. Na nossa época, aí, erroneamente também, o meu pai nunca sempre tratou a gente só no futuro. Então, preparar para o futuro, preparar para o futuro, preparar para o futuro, e às vezes deixou. Eu lembro, contei para Meu vocês a história presente. de viver o presente. E eu acho que esse equilíbrio, a infância não é um fim em si mesmo, é uma etapa a ser superada. E Sim. tem que ser uma boa etapa a ser vivida. Quando eu encaro a infância como um fim em si mesmo, a adolescência como um fim em si mesma, eu dou tudo. Eu faço de tudo para aquela ser a melhor infância do mundo e esqueço que ela tem que ser também uma etapa a ser superada e é uma etapa fundamental de preparação para a vida adulta. Porque se um bebê de 6... Tudo que um bebê de 6 meses, para ele engatinhar, imagine o adulto, como que ele vai andar se os adultos passarem a engatinhar em volta dele? Então, quer dizer, o adulto precisa andar para que ele queira, na verdade, deixar de engatinhar para ele andar. Mas tem pais que gostariam até de engatinhar para poder ficar igual a criança, de tanto que eles querem, na verdade, proteger essa criança e não ajudá-las, às vezes, a superar seus próprios limites. Então, quando a gente quer proteger demais, e quando a gente protege demais, a gente corre esse risco das crianças não transporem seus limites. E o fato de não conseguirem transpor seus limites, porque são muitas e muitas vezes protegidos demais, Sim. Vai comprometer numa falsa autoestima da criança. Ela acha que pode, porque o pai diz que pode, que tudo pode, tudo. E ela, quando chega na vida adulta, não pode. Não pode no trabalho, não pode no trabalho, não pode no ambiente, não pode no casamento, não pode na relação. Então, é muito importante, como você está colocando aqui, ó, não pode esse horário, não pode o telefone, isso não, isso sim. E porque crescer e desenvolver é superar esses limites. E os pais precisam ajudar. Tem um papel fundamental, pais e professores, no fato de estabelecer essa linha. Isso sim, isso não, isso. Os marcos para que realmente a gente tem esses territórios bem distintos aí. Eu creio, gente, que os pais que não têm essa consciência da importância de estabelecer os limites, eles acabarão, de alguma forma, se auto-prejudicando também. Eu fiz uma viagem outro dia, um mês passado, para o interior de São Paulo, e eu fui e voltei de ônibus. E essa viagem demorou 3 horas. Durante as 3 horas, eu assisti a cena do meu lado, uma mãe com uma criança mamando no peito, devia ter uns 8 meses aproximado de idade, e durante essas 3 horas,
ela deixou este bebê assistindo vários videozinhos pelo YouTube. E quando ela desligava o celular para trocar, para conectar de novo, né, porque o ônibus tinha conector, a criança gritava, gritava, gritava. Isso nos faz pensar de como é cômodo também, é moda, né, Samanta? Modismo e comodismo, né, Rê? Eu quero ficar livre, quero ter paz, quero sossego, então eu deixo tudo. Aí chega na escola, existem as regras de convivência, as regras sociais. E aí você chama a mãe, conversa com a mãe diz que é só aqui, não é lá, porque em casa é diferente. Então, nós estamos no limite do estabelecimento de limites, dessa transposição que eu retrouxe. Mas, Célia, só uma coisa, só para assim, pegar o lado do pai e da mãe, eu fico observando muitos pais e mães nos restaurantes que eles colocam imediatamente, eles sentam e já colocam o telefone para o filho, e eu fico pensando, quando ele tira, a criança não sabe, ele não consegue interagir, e ele não... Eu fiquei pensando na nossa época, tem uma questão também que era falando agora da classe média, todo mundo tinha em casa aquela secretária do lar, que dormia na casa, os pais saíam, a gente ficava com alguém sempre cuidando, e hoje não tem mais isso, até economicamente é quase impossível você ter alguém que durma com você, a maioria dos pais... Então, os pais se obrigam para sair, eles precisam levar os filhos. Eu sei porque o Ronaldo, meu irmão, ele sai com os filhos e ele é um daqueles que coloca o celular lá. Por quê? Porque ele quer jantar, ele quer ter papo, ele quer descansar. Então, ele precisa, porque a criança fica impaciente. Nós também ficávamos. Primeiro que quando nós ficávamos impacientes, os pais tinham um jeito autoritário de cala a boca e nós calávamos a boca e eles ficávamos lá. Eu lembro que a casa da minha tia, eu ficava sentado esperando a hora da bolachinha, que ela ia dar bolacha, porque a gente visitava os amigos da minha mãe, os tios, para ganhar uma bolachinha. E como hoje ninguém dá bola para bolachinha mais, porque eles têm tudo, mas nós não tínhamos. Então a gente ficava quieto durante uma hora, porque sabia que daqui a uma hora ia ganhar bolacha, ou ia ganhar um mate doce, ia ganhar alguma coisa. Hoje você não tem essa moedinha de troca com a criança mais, porque ela nem dá bola para bolachinha, mate doce, as coisas que ela já tem mais acesso às coisas. Então, o que acontece? Hoje, um pai e uma mãe que não tem com quem deixar seu filho, ele leva o filho em tudo que é lugar. Vai para o restaurante, leva para cá. E o que ele faz daí, Samanta querida, com essa criança? Porque ele precisa de uma... Ele tem aquele momento lá, e aí o celular é um santo remédio, porque todo mundo liga. Quando a criancinha é o desenho, e quando muda um pouquinho é o joguinho. Então, são os dois lados. Começa pelo desenho com 1 aninho, 2 aninhos, 3 aninhos, depois muda para o jogo, e quando vai à adolescência, o jogo. E quando eu vou na casa da minha irmã com os meus sobrinhos, eles estão com 20 e poucos anos, ninguém quer conversar com o adulto, e eles ficam menos adultos, porque eles não conseguem interagir com a gente. Eu interagia com os meus pais com 16, 17 anos, normalmente, qualquer assunto. E hoje não interagem com a gente porque eles vão para o mundo deles. Eles me cumprimentam, lá, tio, tudo bem, não sei o que lá, conversam 2, 3 minutos e vão para o seu quarto, cada um no seu reduto, jogando. 2 irmãos adultos, um num quarto, outro no quarto, jogando entre si e pouco dando bola porque elas estão discutindo lá de política, economia, educação, ficam fora e vão para sua bolha. Então, começaram na bolinha com 1 ano e continuam na bolha com 27, 28 anos. Perfeito. E são infantis com 27, 28, porque não conseguiram travar uma conversa, um diálogo com adultos. Cobram de mais e dão de menos. É porque o próprio celular, o próprio videogame, acaba com o vocabulário de qualquer criança. Não cria vocabulário. Como que eles vão criar vocabulário? Às já vezes começa por aí. Nessa... Não, já não cria vocabulário. Hoje em dia as crianças não têm uma boa frase elaborada, uma conversa. Olha, eu sempre penso, sair com criança pequena é pensar em restaurante que tenha lugar de brincar. Sabe? É olhar no site, entrar lá, caminhos para ir, porque senão acaba realmente. Porque o que a gente fazia na nossa época? Punha fogo no restaurante, a gente corria em volta das mesas, pegava quem nunca fez isso, né, gente? Pegava o sal, virava de ponta cabeça, né, para mexer. Então, assim, mas o que a gente poderia pensar, né, como família?
buscar restaurante que tenha um lugar para essas crianças brincarem, né? Tentar organizar horário de comer, alguns horários, os dar limite para a mesa e essa criança se conhecer e a família conhecer essa criança também. Porque ela fica no mundo da tecnologia dela, não criando vocabulário, não criando diálogo nenhum com ninguém, e esquecendo desse social, né? Crescendo desse diálogo com a família. Eu percebo muito a minha preocupação é do distanciamento dessas crianças entre os pares, né? Eles não conseguem entre eles. É o que você acabou de falar. Vai chegar com 25, 27 anos, não sabe conversar, não sabe dialogar. A gente esperava, por exemplo, quando era criança, eu sou do interior do Paraná e nós tínhamos sempre gaúchos, então eu não sou gaúcho, mas meu pai era gaúcho e a minha cidade ela foi fundada por gaúchos. Então o chimarrão ele fazia parte da nossa cultura. E toda criança ela sonhava com o momento que ela ia tomar o chimarrão com os adultos. A gente começava assim, os pais tomavam os adultos tomavam chimarrão e a mãe fazia a tia bombinha, a cuinha, nós fazíamos, quando era um dia mais de festa, era um mate doce, que era com leite de cidreira, era um chá de leite com cidreira. Mas, geralmente, a gente esperava a cuia, aquela água, aquela erva ficar já gasta, e aí minha mãe colocava açúcar e a gente tomava com a água morna, e era a gente ficava esperando até a hora que ganhava aquela cuia de chimarrão. E eu lembro que a nossa independência, a nossa autonomia, nós subimos um degrau da maturidade, é quando os pais ensinavam a gente a tomar o chimarrão amargo, e a gente, na verdade, passava a tomar chimarrão com eles e ficava na roda de chimarrão ouvindo a conversa deles, adultos, porque aquilo gerava um interesse para nós também nos tornarmos aptos a conversar com eles e eles quererem a gente na roda do chimarrão. E eu lembro quando meu pai me incluiu na roda do chimarrão, quando minha mãe incluiu na roda do chimarrão, quando meus filhos incluíram na roda do chimarrão, eu me senti importantíssimo, porque, afinal de contas, é sinal que eu já estava em condições de dialogar com eles. E eu aprendi inicialmente ouvindo a conversa deles, ouvindo a história deles. Aquilo era uma. Eu estou falando em transposição de limites, pegando o Yves de Lattaille, aquilo me ajudava a transpor meus limites, e aquilo me levava à maturidade. Então, vejam, coisas muito simples que eles faziam com a gente, de separar até aqui, agora você vai passar por esse momento, que infelizmente nós perdemos isso, estamos perdendo isso com os nossos jovens. Renato, vocês falaram de restaurante, eu nunca frequentei restaurante quando criança. Eu também. Aí a Samanta, que é mais nova, está falando quando eu era criança, o máximo que ia em festa de casamento que era assim, e a gente ia correr. Mas restaurante, a gente não tinha o hábito de frequentar restaurante com os pais, porque eu era do interior também, condições sociais, né, mais precárias, e porque não era o hábito de ir para restaurante também, né? Então, não a única coisa que eu lembro, um rito de passagem, viu, Samanta? Foi quando eu fiz 15 anos, a mamãe costurava na máquina, a coisa mais linda do mundo, era uma de mão cheia, né? Era perfeita. E ela fez um vestido lindo, até tenho a foto aqui no corredor. E eu fiz o baile de debutante. Então, isso foi um rito de passagem, foi um marco. Então, eu creio que esses limites do possível, do impossível, ou, como você citou, o chimarrão, o baile de debutante, o judeu que faz o bar mitzvah, com 13 anos ele recebe a chave da casa. Então, são marcos de uma cultura. O limite também está relacionado à cultura, o limite também está relacionado a hábitos, o limite está relacionado ao modo que você foi educado, o limite está relacionado às regras de convivência de uma sociedade que talvez seja muito permissiva. E nesse quadro que a gente está vendo agora, né, Samanta, está muito claro, pela imagem, a gente descobre quem consegue colocar limites. Somente o estilo participativo, gente. Só o estilo participativo, né, Sá?
tanto dos professores como da família, que é o estilo democrático, responsivo, que essas regras estão muito claras, mas traz amor. Não é uma regra imposta com grito, com berro, com pode tudo, sem afeto, sem carinho, sem amor. Então, mas a democracia ou o ensino democrático, a aprendizagem democrática, tem que ser entendida. Ela não é um faz-tudo. Ela é baseada fundamentalmente no limite, na regra de convivência, na regra de comportamento, na regra do que eu posso, não posso, por que não posso. Então, você vai ao mercado e vê um menino surtado, berrando no meio do mercado, porque ele quer uma bexiga, e a mãe fazendo de conta que não é dele, aquele ser que está se debulhando, se contorcendo, tendo ataques dentro do mercado, porque quer a bexiga. Célia, eu contei para vocês, falando do mercado, eu falei para vocês, não sei se eu falei sobre aquele menino do chocolate, eu contei para vocês a história? Não. Tá. Você lembra, Samanta? Eu não falei, né? Porque às vezes eu estou na cabeça agora com a minha idade, que às vezes eu conto a mesma história 2, 3 vezes, morro de vergonha. Epa. Mas deixa eu falar um pouquinho da bexiga, porque como que tem que sair, eu só quero falar isso aqui, eu vou jogar para vocês aqui. Eu fui no supermercado, não falei isso, gente, pelo amor de Deus, eu me sentindo que eu já falei. Depois, na quaresma, e vi os ovos de Páscoa, não falei isso? Não. Fui lá no supermercado, aquele monte de ovos, assim, que a gente vê logo depois que começa termina o carnaval, e eu lembrei de quanto a gente esperava aquela Páscoa, né, aquela quaresma que durava acho 400 dias, tanto que a gente esperava para ganhar aqueles chocolatinhos, a maioria era ovo de galinha com amendoim. Casquinha de ovo de galinha com amendoim. Mas eu vi uma mãe, a mãe escolhendo lá, assim, escolhendo os ovos com o menino, escolhe esse, escolhe aquele, e eu pensei, meu Deus, eu nunca escolhi o ovo, né? Era sempre minha mãe que era o coelhinho, mesmo quando depois já sabia que não era coelhinho, a minha mãe que decidia lá. E eu lembro que eu via o menino lá escolhendo, ele disse, eu quero comer esse agora. E a mãe disse, não, agora não. E ele disse, não, mas eu quero esse. E começou uma discussão da mãe com o menino, a mãe gritou no supermercado, agora não, isso aqui é para Páscoa. E estava ensinando a criança a ter paciência, né? O limite da espera. Agora, aqui não, esse aqui existe um limite, isso aqui é para Páscoa, isso aqui é para depois. Primeiro que ela já errou levar o menino para escolher, mas tudo bem, estava escolhendo lá. E aí ela foi incisiva, e eu gostei da atitude da mãe, e falei, olha, que bom. E continuei fazendo compra no supermercado. Depois, quando eu cheguei no caixa do supermercado, eu encontrei a mãe no outro caixa do lado e o menino lambuzado de chocolate, comendo ovo. E a mãe cedeu, porque a gente é muito imediatista hoje. A mãe olhou, o ovo deve custar uns R$27, ela deu um ovo menor, talvez 19, ela pensou, por R$19 eu compro a minha tranquilidade no mercado, né? Eu dou a felicidade momentânea para o meu filho e ainda eu negocio alguma coisa. Tudo a curto prazo. Nós, uma geração muito a curto prazo. E é aquilo que eu falei. Eu dou liberdade hoje e responsabilidade amanhã. O preço que essa criança vai pagar é o fato dela não desenvolver paciência. Esperar. Gente, são crianças que vão ser ansiosas. Sim. Uma ansiedade que eu estou adubando a ansiedade. Nós já somos uma geração ansiosa, mas não ansiedade positiva, uma ansiedade negativa. Eu quero porque quero e quero agora. E é já. O menino dizia, é agora, eu quero comer hoje, eu não vou esperar para Páscoa coisa alguma. Ele gritava para a mãe, e a mãe dizia, você vai esperar. Ele dizia, não vou. E ele não esperou, porque a mãe, ensiná-lo a esperar, ela não sabe fazer isso, ela não consegue fazer isso. Então, vai o que a Célia falou da bexiga no supermercado, eu me lembrei do ovo ali, viu, Célia? Interessante. Sabe, Samanta e Rê, eu tenho uma amiga querida que de muitos anos no prédio que eu moro aqui em São Paulo, ela trabalhou 24 anos numa casa como assessora do lar, né, de beleza, higiene toda desse apartamento, uma querida, todo dia ela passava para me ver e tal. E ela tem 2 filhos. Então, o menino mais velho dela... ela até me mandou esse ano, chorando em lágrimas, um vídeo dele para mim dizendo que ele tinha entrado na USP
que estava fazendo geografia. Ele ia ser padre, depois decidiu que não e tal. E esse menino foi trazido na rédea, com limites, com pode, não pode por isso, não pode por aquilo. O caçula, quando tinha 14 anos, um belo dia não volta para casa, então ela chamou, conversou como conversava com o irmão, explicou por quê, explicou dos cuidados e tal. E esse menino foi indo, e faz 12 anos que essa minha amiga, além de promessa, além de internação, além da fé, além da oração, além do joelho dobrado, além das lágrimas derrubadas, que ela tem esse moço, hoje ele já está com quase 26 anos, que ela tem esse moço perdido no meio das drogas. E aí eu pergunto para vocês, ela fez da mesma forma. O que fez? Por isso que lá o texto da Ellen do início, que eu gosto até a metade, mas eu discordo da outra parte, quando diz que a formação de caráter é da minha responsabilidade, eu digo sim e não. Onde se perdeu? E isso é decorrente de quê? É de comportamento, temperamento, personalidade, educação. O que faz com que, no meio do caminho, na mesma forma de educação, de amor, de cuidado, de sensação de isto pode, não pode por isto, onde foi que ela não errou, ela fez o certo. E por que isto aconteceu e por que isto vai acontecer ainda infinitamente por aí? Eu não vou responder, porque não é minha área, eu só vou dar um pitaco para jogar para a Samantha aí, mas diz o seguinte. Eu vou dizer para você, talvez tenha uma questão que você colocou, que é fundamental, quando você falou assim, ela agiu da mesma maneira em tudo. Eu acho que talvez, se for levantar uma questão, não sei se é errada ou não, é agir da mesma maneira com pessoas, às vezes, que os filhos nascem da mesma, têm o mesmo gene ali, a mesma família, a mesma pai, a mesma mãe, mas não são diferentes em si. E talvez os pais, com medo de dar um pouco mais de atenção ou menos atenção, exigir mais ou menos desse ou daquele, acaba criando uma régua para todos, e que, infelizmente, nós estudamos isso como educadores, Sim. e nós temos que atuar de forma diferente com pessoas que são diferentes. E talvez, eu acho que falta conhecimento para os pais saberem lidar com pessoas que demonstram diferença já de pequeno, que podem fazer com que o caráter dessa criança seja comprometido em algum aspecto durante. Então, tem que ser mais duro com A e com B, mas eu tenho medo de ser mais duro com A e com B. Com B, preciso ser menos duro, com A eu tenho que ser um pouquinho mais rígido. E talvez o pai tenha adotado uma medida única, e a mãe, porque tem os filhos que são da mesma família, e às vezes não. Talvez com esse, eu não sei por que razão, precisa ser um pouco mais incisivo, só colocando isso, como eu falei, não sou especialista nisso, mas essa é a primeira coisa que me vem à cabeça, e pelo que eu estudei, pelo que eu leio, que eu poderia contribuir. Mas eu vou jogar essa questão para essa mãe. Eu acho a boba. Eu acho interessante a gente refletir na questão do outro, né? Desse meu filho. Eu estou ouvindo vocês, vou ficar fechar a câmera, eu estou ouvindo vocês aqui, assim, estou só com um probleminha aqui. De entender o outro, entender que o meu filho, como o meu filho funciona. Eu tenho 2 filhos, um de 14 e uma de 9, completamente diferentes, foram bem criados iguais, manias iguais, rotinas iguais, tudo igual. A mãe e o pai igual, e a partir daí eu tenho que usar limites diferentes para cada um. Sim. Então, por quê? Eu conheço até que ponto eu posso dar limite ou ser mais calma, pensar em
nas cobranças, né? Na cobrança em cima daquele filho ou não. Então, e aí também vem em cima do que a gente já falou lá no começo, as fases, né? Essas fases que você trouxe, Celinha, é importantíssimo a gente entender na educação parental essas fases para a gente colocar limites dentro de uma Sim, sala de aula, dentro da família. A partir do momento que a gente começa a entender que aquele X, aquele Y aluno, ou aquele estilo de sala de aula, né? Até que ponto eu posso cobrar esse limite? O que limite eu posso cobrar? Então, eu acho que a gente deixa bem aqui, né, essa reflexão para a gente pensar no que a gente está querendo, aonde a gente quer chegar com esse limite. sim. A nossa tem uma menina pedindo licença para sair. O nosso encontro, pessoas, vai sempre até 20h45. Estamos quase fechando, né? Como foi dito, eu acho que essa noite, contribuições muito ricas do Rê, da Samanta, tanto o estilo autoritário como negligente, o permissivo, é a grande distorção dos desvios de caráter, da não aceitação das regras e das dificuldades de convivência, né? Eu acho que a gente pode estar terminando esse momento pensando o seguinte: quanto é importante a gente pensar sobre esse equilíbrio das nossas próprias ações, da maneira que nós agimos, quanto nós autorizamos num dia, desautorizamos no outro, quanto nós permitimos num dia, quanto nós brigamos no outro, quantas vezes você repete, lembra, isso já aconteceu, já falei com você, você não está me ouvindo. Então, esse equilíbrio, dar limites, tem uma infinidade de questões. É dizer sim e dizer não, sempre explicando e tendo uma razão concreta para isso. Também dar limites, ele significa que na escola é preciso respeitar o outro, que somos diferentes, fazer a criança compreender bem esse contorno. Você não pode gritar em público, você não pode isso. Por quê? Porque você atrapalha, porque as pessoas estão descansando, porque a sua professora está lá para ensinar. Então, é muito importante, porque a ausência de limites é o enfraquecimento de regras não bem colocadas. E aí surgem as birras, os ataques, a gente fala chilique, os pitis, assim, a criança esperneia e berra, e quanto ela mais berra e mais faz birra, mais ela está impondo a sua vontade sobre o adulto, sobre os próprios pais. O que fazer, né? Por exemplo, quando a criança é pequena e fala errado, Samanta, a gente acha uma graça. Ai, que gracinha! Quando a gente ensina um palavrão, ai, ele falou isso, ai, que bonitinho. Só que tudo isso já está sendo constituído, né, Sá? Já está se solidificando. Criança come tudo a olho, joga no chão, belisca o irmãozinho. Então, mesmo estando na anomia, ele está aprendendo pelo exemplo. Como que você faz isso? Vamos ver, como que nós vamos brincar de uma historinha? Então, vamos comer bonitinho, como fulano de tal, trazendo alguém que ele goste de um desenho e ensinando, sempre explicando por quê. Porque sujou a casa, porque a comidinha tem que estar no prato. Então, explicando, mostrando com exemplos.
E não pode, você sujou tudo. Então, não achar graça onde não há graça. Um palavrão dito. Outro dia eu vi, Samantha, não tenho nada contra, absolutamente, mas a mãe ensinando para uma criança de 1 aninho e 3 meses a fazer quadradinho, sei lá eu, e baixando e vai sentando. Eu não tenho nada contra, cada um ama um tipo de música. Mas, assim, você está formando um caráter, né, Samantha? Não é isso, bem? Eu acho Sim, que sim, eu acho que aí que tá. Aonde eu quero chegar com isso? O que eu vou ensinar esse quadradinho para essa criança? O que vai acrescentar na vida dessa criança esse quadradinho nesse momento? sim, nesse momento. Nesse momento, o que vai acontecer? Então, basta a gente, como mãe, como família, repensar, refletir em algumas atitudes que a gente está tomando, que isso pode gerar coisas maiores. Você sabe o mundo como tá todo mundo, parece que as coisas estão de ponta cabeça. O porquê que eu vou ensinar? Assim, não tenho nada contra também, acho lindo, minha filha dança. Não, só estou utilizando esse exemplo da gravidade que a gente pode também, em algumas atitudes que a gente pode tomar com os nossos filhos, a gravidade que pode se chegar a isso. A coisa pode ficar tão natural que vai chegar momentos que essa posição de fazer o quadradinho não fica tão correta naquele momento, tão harmônica para a idade e essa sociedade como todo, a gente pensar nisso. Então, por que eu estou fazendo isso? Esse porquê, gente, ele fica muito junto com o limite. Sim. E é o Exato. tempo todo a gente tem que estar nesse porquê. Sim. Eu creio também, Samantha, imagine uma criança que a mãe deixa fazer tudo o que quer e satisfaz todas as vontades, igual o chocolate do Renato, que ele encontrou criança com a boca toda suja, né? Quando você faz a primeira vez, a criança vai testando, né, Sá? Ela testa o seu limite. Quanto mais ela grita, esperneia, berra, grita, impõe e você cede, mais ela testa o seu limite. Então, se ela gritou num tom de não sei quantos decibéis, no próximo ela vai gritar um tom acima, para você ceder rapidamente aos desejos dela. E aí vem a síndrome do imperador, que pode tudo, né? A criança manda e desmanda, né? Eu acho que o mais importante para a gente ir encerrando fica nesse slide, depois a gente vai voltar com atividades, porque hoje realmente o tempo nosso não nos permitiu, mas não tem problema, porque a gente vai trazer, num dos eventos, num dos nossos encontros, só atividades com os temas tratados. Eu acho que esse slide é fundamental. A gente tem que perceber, enquanto professor, enquanto pai e mãe, porque limite não é posto só pela mãe, né, Samantha? Tem que ter harmonia entre os dois, né? E aí que o limite do casal é importantíssimo, chegar nesse equilíbrio. O equilíbrio para a gente chegar nesse limite. Sim. Olha, tem um psicanalista aqui conosco, Leonardo. Olha que bonitinho, muito bem. Eu acho que esse slide mostra bem saber discernir entre o que é necessidade do filho, do estudante, e o que é somente um desejo, aquilo que ele quer, não é necessário, mas é um desejo dele. Então, é uma vontade pura, né? A necessidade é algo muito importante, porque toda vez que eu vejo algo, que eu tenho uma necessidade de me alimentar, de matar minha sede, de comprar uma roupa nova, é uma necessidade que não tenho, então eu aciono a volição, que é a função psicológica superior, né? E aí sim eu me motivo. Então, a necessidade sempre é a base da motivação.
mas o desejo nem sempre. O desejo pode ser uma mera forma de mandar, de determinar e de nos tornarmos reféns de crianças e jovens. E aí o descontrole total de voltar de madrugada, de fumar isso e aquilo, de beber demais e de se perder, sabe? Eu acho que nessa, Manta, para fecharmos, eu acho que o que fica é assim: impor regras dialogando, estabelecer limites, mas de maneira dialogada e, fundamentalmente, de maneira amorosa, mostrando quanto você se preocupa, quanto ele é importante para a sua vida e quanto isso trará de benefícios para a vida dele. O que vocês acham? E vamos fechando. Cadê o Renatinho? O Renatinho voltou. Renatinho, para fechar. Eu estou aqui ouvindo tudo, até você falar do chocolate, que eu citei o Wanda. Eu estou ouvindo tudo, porque eu estava aqui nos bastidores, que eu não podia aparecer da minha cara, que eu estava resolvendo um probleminha, mas eu estou com o ouvido aqui, estou atento aqui. Dizer que eu achei que foi de grande valia essa noite, adorei essa participação. Fantástico. Porque vai ao encontro, como você falou já no início, né, Célia, de que eu acho que do que a gente está vendo, dos resultados que nós já estamos colhendo, eu acho que esse ajuste que nós temos que dar entre, que eu falei sobre o respeitar os limites, o estabelecer limites, o transpor limites, fantasticamente que o Yves Lattay fala nisso aí. Eu acho que esse equilíbrio não é uma coisa simples, não é fácil, porque no mundo em que parece que não há mais limites para nada, nós temos que ser aqueles que vão trazer esses limites. Então, é muito duro para o professor quando o pai não dá esses limites que ele dá na escola, porque fica uma relação com muita dissonância, né? E eu acho que a recomendação que eu posso dar aqui, como educador, é dizer que a escola tem uma grande responsabilidade de ajudar os pais, porque os pais não leem mais, têm dificuldade de entender, de se aprofundar nessa educação e estão também contaminados pelo YouTube, pelas relações superficiais, pelas informações, na verdade, periféricas. E a escola que tem que trazer tem que ajudar os pais. Eu sei que é uma tarefa difícil, árdua, mais isso, mais. Se nós quisermos realmente resultados para a escola, nós precisamos deste passo a mais e precisamos, sim, ajudar os pais e educar os pais também. Perfeito. A gente vai terminando, eu vou tomar também, já agradecendo o Renato, está acontecendo um evento lá no Instituto Casagrande, né, Rê? Essa semana, é da neurociência, bem? Isso, é neuroeducação, nós estamos com um grande seminário de neuroeducação no Instituto Casagrande, convido vocês que quiserem participar, o evento é gratuito lá no YouTube do Instituto Casagrande, já aproveitar fazendo também um convite para o nosso grande congresso, que o CIESP, inclusive, é apoiador Novo Tempo na Educação, presencial aqui em Curitiba, nos dias 31 de agosto, 1 e 2 de setembro. Eu sei que essa linha é toda animada, a Regina Stefano vai estar, o Benjamin vai estar. Você tem que estar também. Eu sei que a gente está ainda organizando, eu estou louco por causa dos palestrantes, mas eu estou com a cabeça doida de organizar um evento desse porte. Nós vamos ter fórum de gestores de escolas privadas, fórum de gestores de escolas públicas, passeio cultural, jantar no restaurante Madalosso, lançamento de livro da Beth Goulart, Vacílio Carrasco, Luísa Trajano, vão estar todos presentes aqui, Chalita, Cristóvão Buarque, Cláudio Moura Castro. Jesus. É muito... Mostra, visitas técnicas de instituições. Eu vim inventar uma coisa monstruosa e estou quase louco aí. Mas não fica, não. Vai dar tudo certo. Entre no site institutocasagrande.com, tem todas as informações aí. Isso mesmo. Eu vou aproveitar também essa imagem, que é a nossa última imagem, agradecendo o Rê, grandiosa contribuição. Eu que agradeço o convite. Eu acho lindo, gente. São pontos de vista, são formas, trajetórias que a gente traz por aqui. Eu acho que, e pego essa imagem associando a você, Samanta, também, minha querida. Quando você disse, eu também tenho limite, eu também tenho... Não é a Samanta, viu, gente? É só uma sósia. Dar o exemplo, pais e professores.
que querem ter filhos estudantes, que respeitem a lei e aos outros. Tem que viver o seu dia a dia dentro de princípios claros, né, Samanta? Com limites estabelecidos. A gente vê na imagem uma mãe que está ensinando sua filha a plantar, talvez arar, regar uma planta. Então, que a gente possa, né, Samanta, enquanto família, conviver com um tempo de mais qualidade, com amor, com carinho. E a Samanta hoje fecha o nosso encontro. Eu só quero convidar vocês, amanhã tem um curso lindo chamado Práticas Exitosas para o Desenvolvimento Infantil. Dá tempo ainda de se inscrever lá no YouTube, lá no site do CIESP, tá bom? Participe também do Instituto Casagrande e do Amor de Mãe. Samanta, fecha a nossa noite, querida. Já te agradecendo. Eu não tenho, já não tenho nem o que falar, né? A última já fica sem palavras, mas eu quero primeiro agradecer ao Renato, assim, sou super fã. Celinha, não tenho palavras. E quero dizer a todos que o limite tem tudo a ver com amor. A partir do momento que a gente realmente coloca amor nesse limite, como essa mãe está semeando o amor, colocando, regando, esperando também ter essa espera dessa planta, dessa semente desabrochar. Então, vamos plantar, vamos pensar o que nós estamos semeando, né? O que nós estamos querendo para esse futuro, e nunca esqueça, o limite tem tudo a ver com o amor, e o porquê desse limite a gente tem que refletir sempre. Que Deus abençoe, sucesso, Renato, sucesso, obrigado. Celinha, e obrigada, que Deus abençoe a todos. Obrigado, e não esqueça... Regina, Iara, Georgette, Francis Teca, Rosilene, Daiane, Alberto, Leonardo, o pessoal que está todo mundo acompanhando aqui, muito obrigado, um beijo no coração. Obrigada, gente. Pela generosidade de todos. Olha só, a gente discutiu, falou, mas depois virá um encontro só com atividades práticas, tá bom? Até lá, beijo. gente. Se inscrevam também. Beijo, Regina, Stefano, Bela. Olha aqui, ó. Então vamos lá. Ó, gente, 18 e 19, segundo workshop de ludicidade. Vem com a gente. Olha só. Cada um pega assim. Olha os três. Eu tô lutando. O Rê, esse cachorrinho, eu ensinei limites, mas ele veio para me derrubar. Agora contratei um educador para ele. Você sabe que o meu, ele anda sem guia e ele aprendeu o limite da rua, o que pode, o que não pode, o que deve e o que não deve, porque o adestrar um cão é educá-lo. E a gente vê que, na verdade, hoje eu saio com ele sem guia em tudo que é canto, e ele aprendeu os limites, porque ele aprendeu que rua ele não pode atravessar jamais, e ele para incrivelmente, desde pequenininho, e ele foi sendo educado, e ele foi sendo adestrado, e hoje ele não anda mais com guia há muito tempo, e nunca atravessava, e mesmo tendo o cachorro do outro lado da rua, ao mesmo tempo, ele sabe esperar, ele sabe, e é importante a gente saber que também eles nos ensinam a educação, né? Isso aí! Até, tchau, Sá, tchau, Rê, muito obrigada. Se inscreva na Ludicidade, gente. Um beijo, tchau. Regina, você também, beijo. Beijo, Rê, beijo, obrigada, Ciesp, obrigada a todos. Tchau, gente. Acabou.